Ouça agora, Crescendo em Graça e Conhecimento, com temas específicos e relevantes da Palavra de Deus. Veremos no estudo de hoje a família segundo o coração de Deus, com o capelão Maurício Ribeiro de Arruda. No capítulo 1, nós vamos estar abordando sobre Deus, o casamento e a ideia dele para um lar cristão. O que é um lar cristão? Vamos pensar juntos sobre o casamento cristão. O casamento foi ideia de Deus. Vamos olhar o que compõe um casamento cristão e um lar cristão. O que significa ser casado do ponto de vista de Deus? Qual a função de cada membro da família? De acordo com a Bíblia, o que cada membro deve fazer para manter uma visão correta e a responsabilidade como parte da família? Vamos começar de onde Deus iniciou tudo, na qual chamamos este lugar de casamento. Gênesis capítulo 2, versículo 21, assim diz o Senhor: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, trouxe-a a Adão, e disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O casamento é uma instituição que desceu para nós antes da queda do homem no Jardim do Éden, e ele foi instituído, a primeira família foi instituída por Deus para o ministério. Deus ordenou o casamento antes do pecado entrar no mundo e queria que este fosse parte da mais profunda, mais rica e mais alegre experiência da vida humana na Terra. Se assim não acontecesse, não é por culpa da instituição em si, mas daqueles que adentram nela descuidadamente e falham ao cumprir suas exigências. De fato, o casamento é tão importante nos planos de Deus que ele compara o casamento no livro de Efésios entre o casamento e a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 23 ao 25, e também no versículo 28 nos diz: Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então nós vemos que a igreja deveria ser um reflexo do lar, e o lar um reflexo da igreja. Podemos checar então a lista pré-nupcial, onde as expectativas do casamento são muitas e variam de muitas maneiras. Alguns se casam pelos motivos errados, como atração física, segurança financeira, segurança física, estabilidade emocional, compatibilidade sexual, até mesmo fuga da casa dos pais, fuga de um lar desestruturado, baixa autoimagem, acordos e assim vai. Cedo ou tarde, esses motivos aparecem e comprometem o casamento. E cada pessoa deveria ser absolutamente honesta e sincera uma com a outra antes do casamento. Deveria haver liberdade para se abordar quaisquer questões, sejam elas espirituais, sociais, físicas ou qualquer aspecto que pertença ao passado um do outro. Honestamente, isto poderá prevenir futuros embates e até salvar um casamento. De fato, cada relacionamento requer um teste de tempo, como também de um teste de separação ocasional. Esta é uma prática fundamental que determina a vontade de Deus. Um tempo longe fará o coração crescer em afinidade, tanto para com aquele ou aquela que você planeja se casar, quanto para outras pessoas. Então certifique-se de que seu relacionamento já passou pelo teste do tempo. Deus planejou que muitas de nossas necessidades pessoais fossem satisfeitas no casamento. A necessidade de companheirismo, a família, aceitação social, intimidade sexual e muitas outras são satisfeitas dentro do casamento. Então nós vemos em
Efésios capítulo 5, versículo 31, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então Deus, ele ordenou o casamento para o conforto, a felicidade e bem-estar da humanidade. É parte do plano original de Deus. Não se trata de um relacionamento que evolui, nem um costume criado pelo homem, que como nos dias mais antigos. Também não é um mero acordo ou relacionamento temporário criado pelo homem. Ele tem origem divina como parte da criação de Deus, que ordenou um compromisso vitalício, um para com o outro. Marcos capítulo 10, versículo 9, nos diz: porquanto o que Deus ajuntou, não o separe o homem. É uma instituição, então, ordenada ao homem e mulher, para que se unam emocional e fisicamente, e tenham o privilégio de trazer filhos ao mundo. Não há relacionamento na terra que se aproxime deste relacionamento tão sagrado como o do casamento. Ele excede ao relacionamento de um filho com sua mãe ou pai. O próprio Salvador, o próprio Senhor Jesus Cristo indicou que o homem deveria deixar seu pai e mãe e unir-se à sua esposa, como nós vimos em Gênesis 2, 24. Aqui ele não está dizendo que se deva negligenciar aos pais, longe disso. Significa que as obrigações conjugais, elas vêm primeiro. A partir do momento que um homem e mulher chegam ao altar, seu mais alto dever é de um para com o outro, somente. Um ministro do Evangelho é quem deve realizar um casamento cristão. É uma cerimônia tão solene, tão carregada de possibilidades de bem e de mal, tão ligada ao destino eterno das vidas das pessoas, que entrar de qualquer jeito nessa união, que não deveria ser tolerado. No casamento, dois corações e vidas são unidos, tornando-se um por toda a vida. Este era o plano original de Deus para o casamento, antes da queda do homem no pecado. Então nós vimos em Gênesis capítulo 2, 24, portanto deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Então nós vemos que um é o único número indivisível. Aqui está uma famosa até citação, e é mencionado, que nos dá uma visão divina do casamento. Se Deus quisesse que a mulher governasse o homem, ele a teria tirado da cabeça de Adão. Tivesse Deus desejado que fosse sua escrava, ele a teria tirado dos seus pés. Mas Deus tirou a mulher do seu lado, de suas costelas, pois a criou para ser sua companheira e uma igual com ele, segundo as palavras de Agostinho. Então nós vemos dentro do casamento uma circunstância essencial: comprometimento. O casamento é um laço que somente pode ser desfeito pela morte. A cerimônia é centrada numa aliança entre duas pessoas que trocam votos e declaram um ao outro se amar, respeitar e confortar-se até que a morte os separe. Então, a cerimônia antecipa o compromisso exclusivo para os eventos futuros, independentemente do que aconteça, no melhor ou pior, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Estas duas pessoas se colocam diante de Deus e formam uma aliança que somente a morte poderá anular. Não é difícil imaginar que até os anjos dos céus param de cantar e ficam em silêncio enquanto os votos santos são proclamados. Os dois corações e vidas são unidos por um divino encontro. Uma cerimônia tão santa, tão especial, envolvendo o destino de muitos cristãos, só poderia ser feita na presença de cristãos que entendem a santidade da ocasião. E não sejamos então culpados de tratar com descaso este plano divino. O que se espera dessas pessoas para que o casamento venha a cumprir o seu propósito de bênção segundo os planos de Deus, que devem ter em seus corações? O que vai sustentar este novo relacionamento? Haverá alguns ajustes ou conflitos? Vamos considerar, vamos abordar alguns pontos essenciais dentro do casamento nesse momento. Primeiro, nós vemos a flexibilidade e compreensão. Todo pastor à frente de uma igreja sabe o quanto isso é verdade. Quando duas vidas se unem, tem de haver necessariamente por um tempo uma colisão de duas vidas. Nós todos somos frutos de diferentes origens, famílias, temperamentos, personalidades. Muitos ajustes precisam ser feitos e cada um deve ter um coração compreensivo
e desejar abençoar juntos esse relacionamento. Eles começam a entender que há uma grande diferença na maneira de pensar de um homem e de uma mulher. As coisas que para a mulher são importantes são insignificantes para o homem, e as que para o homem são importantes são insignificantes para a mulher. A descoberta, quando é feita, logo revela que os gostos, preferências e inclinações são muito diferentes daqueles dos maravilhosos dias de namoro. Se ambos fossem bem parecidos, o casamento logo seria entediante. Então Deus nos fez diferentes, para que pudéssemos nos completar uns aos outros à medida em que amadurecemos. A melhor maneira de se fazer esses ajustes é frequentemente usar essas palavras: sinto muito, perdoe-me, eu te amo. Ao se descobrir muitas diferenças, os casais às vezes ficam desanimados e concluem que seu casamento foi um terrível erro. Entenda novamente, o casamento requer sacrifícios e ajustes de ambas as partes. É fácil esquecer-se o quão maravilhoso foi e o quanto se estava apaixonado antes do casamento. De novo, o casamento ele é o plano divino que funde duas vidas em um. E isso acontece um dia de cada vez. Então, vocês começaram a amadurecer, elogiar-se mutuamente em tudo que fizerem. Como alguém já disse, você jamais conhecerá alguém a não ser que conviva com ele ou ela. Começar a se conhecer é a alegria da vida conjugal. Então, pode-se ilustrar essa questão da seguinte forma de como funciona. Você já observou dois rios que se fundem, tornando-se apenas um? Um pode ser um riacho lamacento e outro de águas claras. No ponto onde eles se encontram, um grande divisor de águas. A água barrenta se destaca mais que as águas limpas. Ao seguir o rio, você ficará surpreso que depois de alguns quilômetros todos os sinais distintos de ambos desapareceram. Então os rios já se fundiram completamente. Assim, são duas vidas que se fundem no casamento. União e perfeita fusão nunca acontecerão pela força. Ela chega em silêncio e gradualmente, mas chega. E suas vidas juntas serão melhores, mais nobres e mais fortes quando já não houver nenhuma diferença a ser vencida. Então cada um terá vencido uma batalha moral com sua própria alma, e uma vida em comunhão com Jesus Cristo trará calma e águas tranquilas para um relacionamento maravilhoso. Às vezes, no meio de sua frustração e egoísmo, o diabo até tentará destruir o relacionamento. Uma palavra que um casal cristão deveria concordar em nunca discutir é divórcio, nem por brincadeira. Isto nunca é a resposta. É uma mentira diabólica fazendo as pessoas acharem que todos os seus problemas serão resolvidos. Se você buscou a vontade de Deus e Ele os colocou juntos com sua graça e orientação e sua perseverança, você pode fazê-lo funcionar. Quando você olhar para trás, daqui a alguns anos, você entenderá os laços do amor verdadeiro no casamento e se alegrará no maravilhoso relacionamento que terá. Tudo que se precisa é de um pouco mais de paciência. Se ambos forem pacientes e solícitos um para com o outro, os ajustes ocorrerão muito rapidamente e você descobrirá que o casamento, quando se está na vontade de Deus, é o mais maravilhoso relacionamento da terra. Agora veja outra questão, outro ponto, que é a determinação. Querido ouvinte, construir um relacionamento conjugal não é fácil. Há poucos pensamentos de felicidade, muitos dias simples, sem atividades atraentes na vida de casal. Quando um cientista se fecha no laboratório para anos de pesquisa, quando uma criança nasce deficiente e o coração da mãe fica preso à pequena cama de sofrimento, nós não os pressionamos com insinuações estúpidas se eles são ou não felizes, porque tal pergunta seria um insulto. O casamento é um compromisso que temos que cumprir. Temos que olhar antes de assumir. Uma vez assumido o compromisso, devemos permanecer firmes ao nosso posto. Nunca houve um casamento que poderia ter sido um sucesso ou um que poderia ter sido um fracasso. Ninguém tem direito à felicidade a não ser que a conquiste com devoção, coragem e até mesmo auto-sacrifício. Essas três qualidades trazem felicidade e alegria, e Deus deseja que os dois se tornem um nele através do casamento. E nós vemos isso em Efésios, capítulo 5, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A felicidade não é um alvo motivacional. Muda como o vento. A felicidade é resultado da obediência à vontade de Deus de acordo com a sua palavra.
Leia Filipenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Então, para o casal cristão, o casamento deveria ser uma nova vida existente em duas pessoas. Quando a felicidade é buscada em primeiro lugar e se torna o carro-chefe e alvo do casamento, ela ilude essa busca desenfreada e foge. Se, no entanto, homens e mulheres entram no casamento dispostos a um gesto sacrificial, paciente, perdoando-se e determinados a serem bem-sucedidos a qualquer preço, então acharão a felicidade. O casamento é um meio de graça, não de uma felicidade humana superficial. Então lembre-se, o casamento é como um triângulo. A parte de baixo são os dois ângulos inferiores que representam você e seu cônjuge. E no topo do triângulo está Deus. Então quanto mais você se aproxima de Deus, mais se aproximarão um do outro. Quanto mais próximos um do outro, mais próximos de Deus estarão e verão. Verão o que Neemias, capítulo 8, versículo 10 nos diz. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. Outra questão, queridos ouvintes, é a gentileza e a cortesia. Se você é casado, você se lembra como era antes de se casar. Quão gentil o seu parceiro era antes de se casar. Vocês não se cansavam de tentar agradar um ao outro. E depois de casados, quão econômicos somos em expressar as pequenas amenidades da vida. As palavras eu te amo, agradeço a Deus por você, você é especial, e outras palavras de ânimo se tornam mais escassas. As pequenas e significantes cortesias, que significam tanto ao coração e felicidade do outro, vão se tornando mais raras. É claro que a moeda tem dois lados e a esposa negligencia esses gestos tanto quanto o marido. A questão é que estas palavras de ânimo são muito importantes para o sucesso da vida de casado. Certifique-se que estes modos gentis no tratamento mútuo não morram. Nossos corações são amorosos, mas nem tanto para suportar um tratamento de grosseria constante. O próprio fato de serem corações de dentro do lar já os torna mais sensíveis a tais esquecimentos. O coração do lar é leal, como plantas firmes, mas não tão firmes que não precise de orvalho e do brilho do sol, que são as ações de ternura e cortesia. Então, o fato é que os corações estão tão famintos de bondade, afeição e cortesia, tanto quanto os corações de um casal. Muitos casais já foram destruídos nesse ponto. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18, nos instrui: Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Agora, outra questão que devemos aprender também é a união de interesse. É muito fácil, mesmo que casais que se amam muito, se distanciarem. Antes do casamento, vocês faziam de tudo para agradar a pessoa amada. Naquele tempo, você fazia de tudo para providenciar todo o necessário para o outro. E depois do casamento, o marido tem um escritório, responsabilidades, atividades profissionais, desafios diários. A esposa tem seus deveres domésticos, seus filhos, compromissos sociais e muito também os seus trabalhos fora. Frequentemente, sem se darem conta, estão distanciados. E os mal entendidos começam a ocorrer com facilidade, porque os interesses mútuos são muito diferentes. Agora temos excelentes maneiras de resolver essa dificuldade. Conta-se que um homem fabuloso e sua esposa, que sempre estavam lotados de trabalho, cada um na sua área, no entanto, eles não permitiram que isto os distanciasse. Eles liam juntos, sempre compartilhavam as preocupações e esperanças. Eles adoravam a Deus juntos, oravam juntos. Os anos os conduziram a uma união consolidada dentro do amor conjugal. Nenhum homem é tão grande que possa ter preocupações acima dos interesses da sua esposa. Se ele não se preocupa com isso, sua grandeza já não é tão evidente. Mas, na verdade, ele está sendo tolo e falhando em cuidar do maior tesouro, sem preço, que Deus poderia ter lhe dado. O casamento é mais que encontrar a pessoa certa, é ser a pessoa certa, e assim ambos poderão ter um relacionamento correto com Jesus Cristo. Então, terão um relacionamento mútuo e correto. É o que a palavra de Deus nos instrui. Quando nós chegamos nas Escrituras e vamos até o livro de Colossenses, capítulo 3, do versículo
12 ao 17, assim diz o Senhor: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobretudo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, meus amados, há necessidade de ter a visão para se evitar os maus entendidos. Para nós concluirmos, a vida de casado não é lugar para se calcular de quem é a obrigação de dar o primeiro passo para a reconciliação e pedir desculpas primeiro. O verdadeiro amor não conhece esta decisão. Ninguém, a não ser um tolo, faria isso. Se palavras ofensivas foram ditas durante o dia, que elas sejam resolvidas o mais rápido possível. E a palavra de Deus nos dá uma boa prática. Se foram palavras ofensivas ou ódio que foram ditas, Efésios capítulo 4, versículo 26, aplica em nossas vidas. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Antes de fechar os olhos e dormir, certifique-se que houve uma completa restauração da comunhão entre você e seu companheiro ou companheira. Palavras como sinto muito trarão paz, me perdoe, trarão paz no coração e tranquila noite dorme. O verdadeiro amor tem prazer em ser o primeiro a dar o perdão. Não há lugar para o orgulho na vida conjugal. Antes de casado, não havia lugar para isso, e não permita agora, porque eu concluo que o casamento, que foi instituído por Deus, a família, a instituição família, homem e mulher, deve-se ter Jesus Cristo no lar. Deixar Jesus Cristo e a Bíblia fora de suas conversas diárias é um erro fatal, é um erro devastador. Jesus, ele nunca teve um lar dele próprio, mas ele era um admirador de lares e passou muito tempo em lares diferentes. Ele ama seu lar e quer ser convidado, ele quer ser um convidado bem-vindo a qualquer hora. Sua presença no lar é indispensável. Nunca crie uma situação em sua casa que você possa se sentir desconfortável em ter Jesus Cristo em seu lar como convidado. Não pode haver amor perene e profundo sem Ele. Pode haver acordo, até mesmo de algum tipo. Homens e mulheres podem até viver juntos em paz, mas não haverá um lar verdadeiro sem a presença de Jesus, o Filho de Deus. O coração de cada lar é a esposa. O cabeça de cada lar é o marido. O cabeça de cada marido é Cristo. E o cabeça de Cristo é Deus. Como diz Paulo à igreja aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Queridos ouvintes, tenha Cristo na sua família. Concluímos essa primeira lição entendendo o propósito de Deus para a família. Que Deus abençoe a todos vocês, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada um.